Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Conexão Egrégora. Você que está conectado com os temas da estratégia, da governança, da gestão humanizada das empresas. Seja bem-vindo mais uma vez e esteja conosco aqui ao longo dessa programação de hoje, onde eu trago a Carla, que é Carla Antunes, diretora de pessoas do Grupo Santa, e trago Daniel Braia, que é o CEO fundador da B2HR, a empresa de consultoria mais famosa aqui em gestão de pessoas aqui em Brasília. Ô, gente, eu queria falar com vocês hoje sobre gestão estratégica de pessoas, o que que é isso, né? Qual que é a diferença disso para o RH tradicional? Mas antes disso, Carla, eu queria que você desse uma mensagem de boas-vindas aqui, depois o Daniel também. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com vocês, Cavalcante, Daniel. É um prazer, né? E eu acho que é sempre importante a gente falar sobre estratégia, sobre RH, sobre a importância das pessoas e como a gente lidar com isso para atingir resultados. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser um papo muito gostoso, não tenho dúvida. E aí, Daniel? Primeiramente, aí, como a Carla falou, né, Cavalcante, obrigado aí pelo convite mais uma vez na parceria aí com vocês, né? Parceria antiga essa nossa, né, Daniel? Sim, desejar mais uma vez, agora oficialmente com a Egrégora aí Uhum. online, né? Sucesso na jornada para vocês. E a mensagem para o público que eu queria deixar é que, às vezes, o empresário, ele foca no marketing, foca no comercial, foca nas vendas da empresa, e isso tá perfeito, não tem problema nenhum. Só que o que quebra, às vezes, uma empresa por dentro, aquele cliente que você tentou tanto trazer, que você trabalhou tanto para trazer, o que quebra a empresa por dentro são as pessoas. São as pessoas. Aliás, continua sendo. Muita gente não entende que pode ter tecnologia, sistemas, Uhum. processos, tudo. Se não tiver gente bem preparada, estimulada, motivada, né, Daniel? Isso não funciona. Não vai para frente, Não vai né? para frente. E muitas vezes isso é deixado meio de lado. Sim. E aí, Carla, eu queria que você ajudasse aqui a nossa audiência, né, os nossos conectados aí com a Uhum. Egrégora. O que que é a diferença que a gente fala tanto de gestão de pessoas de forma estratégica Uhum. versus aquilo que muita gente chama de RH, ou que chama ainda, tem gente que ainda chama de departamento de pessoal, Sim. né? O que que é a diferença disso tudo e por que que isso é importante para os negócios? A gente tem todo um histórico, né, de que como surgiu a gestão de pessoas, porque era para atender às leis, né, as leis trabalhistas. E passou disso há muito tempo, né, mas a gente tem um RH, passou daí, a partir daí a gente começou a ver um RH que apoiava a gestão com ferramentas, com conhecimento sobre as pessoas. Mas eu acho que o RH estratégico mesmo é aquele que não só apoia, mas que está junto. Ele está junto do gestor, ele está junto da alta liderança e ele é decisor como qualquer outra liderança e como qualquer outra área da empresa. Isso é que é ser o RH estratégico, é participar das decisões importantes. Ô, Carla, eu vou aproveitar aqui e puxar com o Daniel. Uhum, Vamos ajudar o público a entender o que que é um departamento pessoal tradicional, Daniel. Quais são as atribuições tipo? Você vive desenhando esses cargos aí pelas empresas? Quando, Várias vezes. uhum, aquela parte que é do departamento pessoal tradicional, o que que ela faz? Vamos colocar ali todas as rotinas de folha de pagamento, né? uhum. Então a gente está falando ali de folha, 13º, férias, encargos, a Benefício. parte de benefício muitas vezes está lá também, né? Apesar Uhum, de remuneração sim. ter ali o quê também, né? Mas a operação de Uhum, benefícios está ali na folha de pagamento, né? Tá? E aí, eventualmente, entra também a parte de saúde e segurança ocupacional, que a gente chama também de PCMSO, né? Então, são os programas mais normativos de RH. A parte mais de legislação geralmente fica ali, tá? Recrutamento e seleção também está ali ou não? Não, recrutamento e seleção não. já é visto como parte do RH estratégico. Boa, então já tem um gancho. Sim. Puxar para você depois com a Carla de volta. Quais são os outros processos que você considera que são fundamentais dentro de uma gestão de pessoas estratégica? Tá bem, vamos para os pilares Os pilares. principais e Isso. depois a gente vai construindo a casinha, tá? É. Então a gente tem, primeiro, o processo de atração de profissionais, recrutamento e seleção. Então a gente tem que colocar ele como sendo o pilar inicial ali, né, o primeiro, porque é Hum. dali que você começa a trazer as pessoas para trabalhar na organização. E dali tem o onboarding que fecha esse primeiro ponto. Aí vamos para o segundo pilar, que a gente vai falar de desenvolvimento.
Então, treinamento, fazer com que as pessoas se adequem à cultura, isso também é treinar, né? Você já fez uma seleção para essas pessoas terem um DNA de entrar na organização, mas você também tem que treinar ela nos ritos que a organização tem, e essa é uma das grandes falhas que as empresas têm. Acha que o profissional vem pronto, sabendo tudo do DNA daquela organização. Então, você tem o desenvolvimento nas competências comportamentais, eventualmente alguma coisa técnica, alguma coisa de sistema. Então, o treinamento é o segundo pilar. Aí, as pessoas que têm performance, é o terceiro pilar, você vai fazer ali uma avaliação de desempenho, uma gestão de desempenho, para saber se as pessoas estão entregando aquilo que realmente foi cumprido ali, pactuado no momento da contratação. Então, esse é o terceiro pilar. Estou falando de performance. A galera chama de gestão de desempenho. E o quarto e o último que eu considero é a parte de remuneração, que é a questão de recompensa. Então, ali vai entrar um plano de cargos e salários, remuneração variável, os programas de reconhecimento de uma maneira geral. Então, esses são os pontos. No primeiro pilar, o pessoal fala de atração e retenção, né, Carla? Tem Sim, ali isso. um ponto, né? Só que Uhum. como é que você faz retenção de pessoas, que seria esse último pilar? Eu Sim, entendo que é por meio do desenvolvimento, sim. por meio da performance e por meio do reconhecimento e recompensa. Uhum. Então, a retenção ela é uma consequência quando você faz bem isso dentro da organização, dentro de uma cultura que você tem na empresa. Tá, Eu mas diria, diga, me Carla. desculpa, eu diria que tem na minha equipe, a gente tem um quinto que abrange tudo isso, que a gente chama de experiência do colaborador. Uhum. É exatamente quando a gente vê essa jornada como um todo. A partir daí eu vejo, desde a hora que a pessoa do recrutamento e seleção, da captação de talentos, ela liga qual é o script, como é que está sendo recebido pelo candidato, até o momento que o candidato vai fazer o desligamento dele. Então, a gente cuida da jornada do colaborador. Então, a gente cuida da experiência dele com INPS, medindo isso, pesquisa de clima e tomando ações em cima disso. Então, a experiência do colaborador, ela faz meio que uma junção de Ela tudo pega isso. esse processo, ela amarra o processo todo, né? Primeiro Exatamente. dia do cara na organização até o Até a último, sua às vezes saída, até antes, né, Carla? até Quando antes. divulgou a vaga, já Até é antes. O início da jornada, né? primeiro contato, exatamente isso. Agora, Carla, vamos ajudar aqui a entender qual que é a dimensão do seu desafio ali no Grupo Santa. Explica pra gente mais ou menos a ordem de grandeza disso aí, de colaboradores, unidades, como é que funciona isso lá? O Grupo Santa tem 10 unidades, 10 né, em unidades. todo o Centro-Oeste, nós temos hospitais em todo o Centro-Oeste, e são colaboradores diretos, são quase 7.000 colaboradores diretos, fora os terceirizados e fora os médicos, porque todo mundo acha que o médico ele é colaborador direto, mas não é. É um quadro à É um parte, quadro à né? parte. À parte. E é um desafio enorme, né? É um Sim, desafio enorme você cuidar dessas pessoas todas. perfeito. Então, nós estamos falando, Daniel, com alguém que realmente sabe do tamanho do desafio de um RH estratégico, uma Aham, gestão de pessoas Com estratégicas. certeza. Quando o Daniel foi citando aqui, Carla, esses diversos uhum. subprocessos de gestão de pessoas, como é que você vê isso, por exemplo, no Grupo Santa? Como é que você estruturou isso lá? Conta para as pessoas como é que funciona isso. No Grupo Santo a gente tem o RH, ele é corporativo, que na verdade é a diretoria de pessoas, o nome, né? Atende a todas as Atende a todas unidades. as unidades. Ele é corporativo, eu sou responsável por essa diretoria. E dentro dessa diretoria corporativa, a gente tem duas gerências, que é uma gerência de gente e gestão, que é exatamente onde está tudo isso que o Daniel falou, e uma de administração de pessoal, que é onde está o departamento pessoal, que cuida de toda a parte de folha de pagamento, tudo aquilo que o Daniel falou. E a gente tem uma coordenação do SESMIT, que é segurança do trabalhador, né? Que é o que o Daniel falou também. Então, além disso, eu tenho um grupo de BPs, que são as que eu chamo de consultoras internas também. Em cada hospital, eu tenho uma representante que faz todo o vínculo entre o RH, a gestão de gente de gestão, a área de gente de gestão, a diretoria de pessoas e o diretor executivo daquele hospital. Então, assim a gente tem essa. E dentro da área de gente de gestão, a gente tem todas essas áreas aí que o Daniel falou, e ela faz o vínculo com quem está lá. Eu tenho um representante presencial de RH em cada hospital, normalmente é uma pessoa mais sênior, com capacidade para entender e traduzir de lá para cá e daqui para lá. Então, Então, vamos ajudar aqui as pessoas a entenderem. aham, BP, que você usou, é Business business Partner. partner. Vamos traduzir aqui, seria um consultor de negócios, né? Que É uma está ali consultora interna de RH. especializado.
Então, em cada unidade você tem uma extensão da sua diretoria, uma pessoa que está lá, está olhando Isso. tudo, Está olhando tudo. e apoia a gestão local e tudo. Ela tem como principal cliente o diretor executivo do hospital. Tá. Esse é o principal cliente dela, então ela está lá com ele, mas ela leva todas as nossas estratégias e traz as necessidades de lá para que a gente possa. Boa. Qual é o perfil de pessoa para ocupar uma posição como essa? Se alguém está interessado em se desenvolver numa carreira e tudo, essa pessoa ela é crítica, é uma posição crítica, né? Totalmente. O que vocês consideram? Vamos ouvir vocês dois aqui. Vamos lá, Carla, pode começar na sua visão. Aí depois o Daniel, que também tem uma experiência. Primeira coisa, amar a gente. Tem que gostar de gente. Se não tiver isso, nem tente, porque você não vai conseguir. Segunda coisa, flexibilidade, muita resiliência, capacidade de se posicionar, mesmo que em algumas vezes o posicionamento não seja tão bom. Você tem que saber dizer não, de forma que a pessoa entenda que o não é melhor para todo mundo. Entendi. Então, essa pessoa tem que entender de todos esses subsistemas que foram colocados aqui pelo Aquela Daniel. parte técnica, né? A parte técnica. Então, ela tem que ter isso e como pessoa, e ela tem que gostar de gente e ter tudo isso para que ela possa entender o que está acontecendo. E o principal de tudo, que eu acho que é fundamental, é entender do negócio. Tem que estudar muito o negócio que está inserido. Se você não entender do negócio, você não consegue ser estratégico em lugar nenhum e para nada, porque você tem que entender o contexto em que você está inserido. RH, os subsistemas, eles são iguais em todo lugar, né? Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou fazer de uma forma no hospital, outra pessoa vai fazer de outra forma, porque o contexto é outro, o mundo é outro lá fora, os stakeholders são outros, e eu preciso entender como isso interfere dentro do meu negócio, para poder gerir as pessoas de forma eficaz, assertiva. O Daniel, eu queria seguir aqui esse ponto, porque muitas vezes a empresa não chega a ter porte para ter várias BPs ou consultores desse tipo. E eu sei que você tem esse tipo de apoio às empresas lá na B2, que você atende muita empresa com esse profissional ou essa profissional que faz esse trabalho. Sim. Como é que funciona isso na prática? Qual é o papel dessa pessoa, na sua visão, para a empresa até de menor porte, que às vezes não tem condições de fazer um RH super estruturado, uma gestão de pessoas toda completa? Sim. O que acontece é que essa pessoa, como a Carla disse, tem que conhecer do negócio. Então, ela tem que conhecer os processos de gestão de pessoas e tem que conhecer do negócio na ponta. Então, o que a B2 faz? Quando você tem uma rotina pesada ali, mesmo uma empresa de 50, 60 colaboradores, você deixa, eventualmente, uma pessoa mais olhando para esse cunho ali de a área de departamento de pessoal, para receber colaborador, para poder fazer a parte documental, e a gente coloca uma pessoa na operação para poder fazer a implantação do que a gente chama do RH estratégico, que é desde o processo de onboarding até o offboarding. Então passa por todos aqueles que eu falei, gestão de desempenho, remuneração, clima, treinamento de liderança, né, com PDLs. Então você vai construindo tudo isso com essa pessoa lá dentro. E na B2, por que as empresas contratam a gente? Porque na B2 a gente tem uma equipe de especialistas. Então, imagina uma empresa de 40, 50, 60 colaboradores ter que contratar uma pessoa para tomar conta do programa de remuneração deles, plano de cargos e variável. Outra para tomar conta do programa de liderança. Outra para poder falar de gestão de desempenho. Daqui a pouco você está na sua empresa ali com 10 pessoas de RH numa empresa de 40. Então, não vai funcionar. E aí, o que as empresas fazem? Elas contratam geralmente um generalista que não consegue fazer o papel específico de tudo. Então, a gente coloca esse BP na ponta, que faz esse papel de entendimento do negócio para trazer as informações para que o time de especialistas da B2, em horas menores, que é o que aquela empresa precisa, consiga construir a solução, entregar e implantar. E é por isso que é viável. Eu acho que você tocou num ponto. Quando a gente trabalha com estratégia aqui na Egrégora, eu e o Daniel já trabalhamos muito juntos nessa pauta também, é muito comum a gente, quando está desenhando a estratégia, a questão de pessoas, ela é meio que deixada lá por último. Aí a gente tem que ficar plantando a semente para despertar a atenção para o assunto. Mas tem a questão também da estrutura. Normalmente, uma estrutura muito pequena ou insuficiente para dar conta de toda essa questão de gestão de pessoas. Normalmente, que eu tenho encontrado com muita frequência as empresas têm um profissional para cuidar de folha, recrutamento, seleção, férias, faltas, essas coisas todas que existem, e ainda quer que implante novos processos de plano de cargos, salários e gestão de desempenho e tudo.
aí a coisa não anda. Uhum. E aí tem um outro aspecto, contratam profissionais com perfil para cuidar, por exemplo, dessa parte mais burocrática e querem que essa pessoa desenvolva funções que são mais estratégicas e ela não foi preparada para isso, nunca teve oportunidade Sim. nessa linha e tudo. Então, isso acaba sendo o que eu vejo, a falta de entendimento do qual é, de fato, o papel da gestão estratégica de pessoas. Muitas empresas não têm clareza sobre essa função, né? E aí, como é que vocês têm estimulado? Você, por exemplo, que eu sei que você milita nisso, você fala de resultados, você fala de Sim. projetos, você fala da expansão dos negócios, Uhum. das dificuldades do negócio, você está sempre falando sobre isso. Sim. E como é que você desenvolve seu time para que eles tenham essa pegada, ou como é que você estimula outras pessoas que atuam nessa área para trabalhar dessa mesma forma? É, você precisa engajar as pessoas comunicando, né? Então, você precisa contar para as pessoas o que está acontecendo. Então, a gente toda sexta-feira tem uma reunião e nessa reunião eu conto o que está acontecendo com o negócio, eu falo o que é que está acontecendo com os stakeholders, as operadoras, o que é que isso interfere ou não, que contrato que foi, surgiu um contrato novo com uma nova operadora, isso vai fazer com que os hospitais aumentem a sua ocupação. Isso para a gente significa o quê? Em quanto tempo a gente vai fazer isso? A gente precisa de banco ou não? Mas tudo está relacionado com o que está acontecendo no contexto do negócio. Eu não posso separar isso. Então, eu nem consigo trabalhar de forma diferente. Eu não consigo trabalhar sem pensar no contexto. Eu não consigo fazer recrutamento e seleção sem pensar daqui a 3 meses o que é que vai ter, qual é o planejamento estratégico para daqui a 3 meses, como é que vai estar o negócio, como é que está como é que está o segmento de saúde na minha região, no Brasil, o que é que o governo está interferindo nisso não, porque isso vai te mostrar para que você precisa preparar as pessoas. E para a equipe, eu conto isso o tempo inteiro, eu estou com eles o tempo inteiro. Eu fiz uma apresentação que chama O Negócio, que é exatamente isso. As pessoas que chegam, eu conto desde o começo, desde que o paciente chega na recepção e abre o prontuário dele, por onde esse prontuário anda. Então, eu vou andando junto com o prontuário para as pessoas entenderem. Cada pessoa que ela treina, que ela recruta, que ela atende, o que é que cada pessoa faz e qual a importância dela até chegar lá no final da conta, que a conta vai. Mas tem pessoas envolvidas aqui fazendo tudo isso. Então, eu vou fazendo esse caminho para que as pessoas entendam como funciona, porque um hospital é super complexo, né? Você Super tem tudo lá complexo. dentro. É um, Então, eu preciso trazer as pessoas para junto e preciso fazer com que elas entendam, porque se elas não entendem, não ou dão seja, você resultado. está falando o seguinte: as pessoas têm que entender o rumo dos negócios, aonde se pretende chegar, que metas estão estabelecidas, quais são os problemas que estão acontecendo na operação e tudo. Elas têm que estar presentes. O que às vezes acontece é que as pessoas ficam numa bolha. Pois Ela é, só sabe no seu mundinho ali próximo e não tem a visão do todo. sim. E às vezes é porque a empresa também não Não estimula que elas tenham a estimula. visão do todo, né, Daniel? E aí, Sim. vamos trabalhar um ponto aqui que é a questão do seguinte: para a gente implantar métricas, estabelecer objetivos, desenvolver as pessoas, tem gente que tem medo disso, né? Você sabe disso. Uhum. Aí a gente fala de gestão de desempenho. Gestão de desempenho tem que estar atrelado a alguns indicadores, objetivos claros, ou comportamentos, ou o que seja. Como é que você estabelece uma gestão de pessoas focada em resultados, mas ao mesmo tempo humanizada, valorizando e respeitando as pessoas? Qual que é a sua visão disso? Legal. Eu vou fazer a conexão dessa pergunta com aquela primeira que você trouxe, né? Do que é o RH estratégico. A gente tem 4 grandes etapas dentro de um RH. A primeira é a que você citou, Cavalcante, ali do RH olhando mais para a administração de pessoal, burocrático, né? Aquela questão mais administrativa, legislação. A gente vai para uma segunda evolução, segunda fase ali do RH. Que fase é essa? É a fase do tecnicismo. Então você começa a implantar os processos e os pilares de RH. Então implanta um plano de cargos, implanta gestão de desempenho, implanta clima e assim você vai implantando tudo. Aí você vem para a terceira etapa, que foi essa que a Carla comentou. Tem um consultores internos, tem um BPs, que eles fazem o quê? Eles se aproximam do negócio. Essa é a mudança. Eu já tenho os processos, tecnicamente eu dou conta de fazer as entregas, eu agora vou começar a colocar um BP, que é o cara que vai começar a se aproximar do negócio, para que a gente comece a gerar a semente do RH estratégico, não somente olhando para a parte técnica, aquela discussão, né? Ah, coloca
essa pessoa ou aquela pessoa? Coloca a remuneração mais para a Uhum. direita ou mais para a esquerda, mais para cima ou mais para baixo? Então, não é tecnicamente acertar com precisão, é entender o modelo do negócio. E aí você vai para o quarto elemento, que é quando você tem uma diretoria de gestão de pessoas, por exemplo, que está sentada junto de um board, e aí essa diretoria faz essas conexões com todo mundo e faz com que os diretores das outras áreas comecem a perceber a importância da gestão de pessoas para o resultado. Aí a gente começa a falar com eles: olha, se você não tiver um time capacitado aí na ponta para fazer isso daqui, não adianta eu ter o melhor processo de recrutamento e seleção, de remuneração, de gestão de desempenho, porque o seu cara contratado na ponta está errado. Agora, a gente pode mexer nas alavancas aqui dos pilares de RH para poder trazer a pessoa certa. Você tem que fazer a gestão dela. Você tem que conseguir fazer o desenvolvimento dela. Desenvolvimento dela. E aí a gente começa a capacitar esses caras. Porém, dentro de um contexto de empresário com 40, 50, 100 colaboradores, né? Você não tem uma diretoria de gestão de pessoas que vai fazer isso internamente. Então você tem uma consultoria que tem esse papel educacional. Então hoje a B2HR ela entra muito nessa conversa com o tomador de decisão para que ele consiga perceber o seguinte: puxa, eu estou pagando aqui de repente para 2 posições R$ 3.000, que se eu tivesse um cara de 6, talvez resolvesse. Sim. Eu teria muito mais capacidade, ou talvez um cara de 5 mais um estagiário. Isso daqui talvez resolvesse mais. E o custo é o mesmo, ou às vezes o custo eventualmente até menor. Então você começa a mostrar para ele saídas para ele deixar de juniorizar, uma coisa que está acontecendo muito no mercado, que a gente chama de juniorização das posições. Você vai cada vez mais espremendo os cargos, espremendo as remunerações, dada a pressão que você tem por resultado lá em cima. Não é a carga tributária que diminui, não é o problema lá de passivo trabalhista que o cara tem que diminui, isso aí continua sempre muito pressionado, né? Cada vez mais concorrente, então o preço é uma coisa que dificilmente as empresas conseguem fugir, né? E aí acaba que ou você tem um posicionamento muito bom, ou você começa a esmagar isso dentro da folha de pagamento. Mas isso acaba gerando, assim, é uma situação negativa, né? Porque você vai piorando a performance da empresa de forma progressiva, Sim. porque tem profissionais que não estão devidamente preparados para o tamanho do desafio, porque querem contratar mais barato cada vez mais e tudo. Perfeito. E isso acaba prejudicando em vez de ajudar, Uhum. asfixiando o negócio, né? Exatamente. É um problema educacional do nosso país. Do nosso país. Isso. E aí você começa a ver algumas disfunções quando você pega alguns caras que são muito bons, muito especializados em alguma coisa e conseguem entregar, e você fala: por que que esse cara ganha tanto aqui e as outras pessoas na mesma carreira ganham menos? Sim, porque ele tem um nível de entrega, Sim. competência e desenvolvimento que os outros que têm a mesma nomenclatura não conseguem entregar. Pois é, mas aí, Carla, eu vou puxar aqui uma outra questão que a gente percebe, é que muitas vezes nas empresas as pessoas têm medo de modelos que tenham avaliação de desempenho, que tenham métricas, tenham metas estabelecidas. Tem gente que morre de medo disso, porque acha que aquilo ali é para vigiar, para controlar e tudo mais. E como é que você trabalha isso e, ao mesmo tempo, estimula as pessoas de uma maneira que elas percebam que isso é positivo, porque ajuda a dar foco, ajuda a dar rumo para as coisas, ajuda a dar clareza onde precisam ser desenvolvidas as pessoas. Esse aspecto não é punitivo e sim com foco na melhoria do conjunto das próprias pessoas, né? Como é que você vê isso na sua empresa? Eu acho que isso passa pelo empoderamento, no sentido de que as pessoas precisam entender qual é a sua importância, qual é a importância do seu trabalho, da sua atividade, onde que isso se coloca, em que espaço que está o seu trabalho e a sua atividade no contexto da empresa, no contexto até do teu segmento. Se a pessoa entende isso, ela vai entender que se ela deixa de cumprir a meta, isso interfere no resultado. Isso é muito bom, gente. Eu sou tão importante que se eu erro aqui, vai dar um erro lá no final. Verdade. Olha pelo lado positivo, né? Então você tem que mostrar para a pessoa, eu tô te mostrando que você precisa atingir essa meta, porque senão eu não precisaria de você aqui. Você é tão importante que você tem uma meta para cumprir. Boa. Você tem uma meta, o resultado ele vai ser atingido porque você fez esse pedacinho aqui, ó. Se eu não precisasse disso, para que eu estaria te pagando? Para que eu estaria investindo em você? Porque você é importante. Entendi. Então, eu acho que esse é o lado de você humanizar a cobrança. É você mostrar para a pessoa que ela tem poder. Que ela tem poder, que ela tem influência, que ela E que faz, ela faz a diferença. faz a diferença. Isso é muito bom. Independente do cargo.
independente da hierarquia, Entendi. seja da higienização. Se o quarto não ficar legal, se o quarto não estiver bom, vai interferir num monte de Ó, coisa. essa aqui eu vou levar para mim essa mensagem, porque eu acho muito legal poder levar isso para as equipes dos nossos clientes por aí, que a Sim. gente lida muito com isso, né? Sim, E a questão de estimular as pessoas, mostrar o lado positivo. perfeito. E eu acho que até tem uma questão que eu já presenciei em projetos aí de estratégia de desenvolvimento de times de líderes e tudo. Quando as pessoas entendem o papel delas claramente dentro da empresa e o que que ela faz, o quanto que aquilo impacta no resultado do negócio, elas se sentem motivadas. Ah, agora estou Isso é entendendo engajamento, porque... né? Exatamente, Isso é engajamento que a gente fala tanto, né? exatamente. Agora, tem uma outra coisa que eu escuto muito de empresários, Daniel já deve ter escutado isso demais. Gente, é muito difícil contratar. Eu contrato, demito. Eu contrato, não tenho a performance que eu queria. E aí a gente vê, Daniel, muitas vezes aquela história, eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. Você sabe que isso acontece, né? Normal. 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 Por que que as empresas repetem tanto esse mantra de que é muito difícil contratar bons profissionais? O que que é que está por trás disso? Tem alguma coisa aí educacional no meio do caminho, de Ah, formação mesmo, né, dos profissionais que chegam nas empresas. Eu acho que tem um ponto de base, de de origem, né? base. É. Exato. Acho que a gente tem cada vez formado menos profissionais para chegar preparado no mercado de trabalho e as empresas começaram a assumir, de uma certa forma, esse papel de construir os profissionais, né? Enfim, esse é um ponto de vista meu, Seu. né? Aí vamos para o segundo passo. Em geral, uma coisa que acontece muito é eu contratei a pessoa certa tecnicamente e o comportamental dá errado porque você não sabe nem qual é o DNA que você tem na sua cultura e você não sabe quais são os comportamentos, as competências que você gostaria de ter. E aí você começa a trazer pessoas para dentro de casa que são muito mais vírus do que a salvação mesmo, né? Do que Você ali quer dizer que ela não combina com aquela não empresa? combina, no que a gente chama no RH de não tem fit cultural, Não né? tem fit cultural. Ela consegue entregar, mas você fala o seguinte, numa entrevista, fala aí 3 vezes que você teve que trabalhar em equipe e gerar determinado resultado sob pressão. E aí a pessoa vai dar um exemplo. Não, de repente, trabalho em equipe não era muito comigo, não. Eu entregava sob pressão, mas eu fazia sozinho. Só que dentro da sua organização você vai precisar que ela trabalhe com outras pessoas. E aí você não faz um levantamento do que você efetivamente precisa desse profissional. Isso acontece às vezes no lado técnico, mas acontece muito em não ter uma roteirização desse comportamento para trazer a pessoa do DNA correto. Isso é Entendi. muito negligenciado. Então, na sua visão, a falta desse fit, dessa aderência com a cultura da empresa já é um alarme que tem que ser dado ali no início. Sim, E sim. isso normalmente não é verificado nos processos de recrutamento e seleção, não? Eu acho que... Em geral, não, porque na maioria das vezes, eu acho que o RH está indo para um caminho meio. Vou ser meio controverso, talvez. Eu acho que está indo para o caminho errado, sabe? Quando você aplica ferramenta de avaliação de perfil e define que uma pessoa tem 3 ou 4 tipos de comportamento, ou 3 ou 4 tipos de características. Ah, ou você é 1, ou 2, ou 3, ou 4. Calma aí, cara. Tem gente que contrata olhando o DISC, né, naquela linha Não queria falar radical, o né? nome da ferramenta, não, mas enfim. Não posso Ela ter que é disso, uma fui eu. ferramenta boa, né? Nós usamos outras ferramentas na B2, mas eu acho que é muito mais você saber usar o combinado de ferramentas para você entender o que é positivo para sua organização e o quanto aquela pessoa é flexível para poder estar adaptada à sua necessidade, ao seu DNA. Agora, como é que você vai saber se isso acontece se você não sabe nem qual é o seu DNA? E aí o que acontece é que você vai trazer o que eu falei, o vírus para dentro de casa. Tá. A pessoa que faz processo seletivo, não sei se a Carla concorda, né? Eu até comento muito isso. A pessoa que faz processo seletivo, ela tem o poder de trazer um vírus para dentro do sistema imunológico. E olha que para resolver isso depois é um trabalhão, né? Porque Uma uma dor de contratação cabeça. mal feita, É uma dor de ela se cabeça. torna um problema para a solução a longo prazo, né? Eu Para acho que você aí- desfazer, né? Desculpa, Carla. Para você desfazer esse vírus que está se proliferando ali, Ah, você vai ter que tomar um remédio. Sim. O remédio não mata só células boas, só células ruins. Ele Tem mata efeitos células colaterais. boas. Tem efeito colateral. tá. Então você vai conseguir matar a célula ruim? Vai, mas como é que ficou o clima daquela área? Quantas pessoas você perdeu? É verdade. Como é que ficou a liderança daquela área? De repente, será que o C-Level não foi questionado em relação a determinado tipo de decisão que foi tomada? Porque aquela pessoa que não era correta ficou ali girando com uma série de informações? Sobra para todo lado, né, Daniel? Sobra. E aí, Carla, o que mais que você vê que impacta
no acerto ou no erro da contratação? Eu acho que, como o Daniel já falou acertadamente, a cultura, né? Você identificar a cultura, ela é fundamental para você saber, porque nem todo mundo é bom para todo lugar. Eu posso ser excelente, mas eu não vou ser excelente em todos os lugares. Porque e cada lugar tem uma necessidade diferente, cada lugar tem um perfil diferente, cada lugar tem uma cultura diferente. Então, eu posso performar super bem em uma determinada organização e chegar em outra ser um fracasso. E aí é que está essa linha tênue do equilíbrio de você olhar o currículo, você vê a formação, você vê a experiência. Às vezes você vê a experiência de um candidato que ele se deu super bem, cresceu. Quando ele chega, um mês depois, você olha, cara, o que aconteceu com essa pessoa? É a mesma pessoa, mas é exatamente por conta disso. É porque se você não tem análise dos dois lados, assim, essa pessoa, como essa. Então, eu costumo dizer muito para as pessoas de recrutamento e seleção da minha equipe, pensa nessa pessoa dentro da organização, de uma forma bem simples e bem simplista. Então, pensa nessa pessoa trabalhando com o chefe tal. Pensa nessa pessoa dentro daquela equipe. Pensa nessa pessoa no refeitório do hospital. Pensa nessa pessoa. Olha para essa pessoa e pensa nisso. Faz esse exercício. Porque eu acho que isso é um pouco da nossa cultura, é um pouco do teste. Como que eu estou vendo isso? Quando você faz isso, você diz, ele é tão bom, mas infelizmente eu vou ter que abrir mão desse candidato. Porque vai me dar essa dor de cabeça lá na frente. Entendi. Então, acho que isso é fundamental. É você... Mas você pega, vocês trouxeram a questão da aderência à cultura, né? E essa questão da própria pessoa, como é que ela vai se desenvolver. E eu vejo que um papel fundamental, porque a gente fala de gestão de pessoas, aí tem lá uma diretoria, um departamento, uma gerência, o que for. Mas no fundo, essa área, ela ajuda a implantar as políticas, estruturar e tudo mais, mas o gerenciamento das pessoas é feito por cada gestor, por Com cada líder do seu certeza, time. sim. Sim. E isso é um desafio muito grande. Você falou uma coisa que eu já ouvi, mas o oposto é o seguinte: tem que gostar de pessoas. E tem muito gestor de gente, de áreas, De pessoas. áreas de produção, áreas de projetos, áreas comerciais, o que for. Gente que não gosta de gente e está numa função de liderança. Já começa a ser um problema. Já começa. Mas o outro ponto é que a gente não é preparado ao longo da nossa formação para ser gestor de coisa nenhuma. A gente é preparado normalmente para ser técnico em alguma coisa. Sim. Então, um curso de administração e tudo, mas não é um curso de gestão. Os cursos de especialização em gestão também não ensinam direito a ser, ensinam técnicas. Olha o problema educacional aí de novo. De novo, Sim, Daniel. ele é a base. E aí a gente volta aqui para a questão dessas posições de liderança, elas são críticas para que a gente consiga desenvolver as pessoas, para que elas sejam estimuladas a ter bom resultado. Sim. Né? Como é que você trabalha isso? Você está com quantos colaboradores? 7 mil, né, que você falou? Quase 7 mil colaboradores. Você deve ter um monte de posições de liderança ali dentro. Tem gente que vai bem, tem gente que vai mal, tem gente que vai mais ou menos e tudo. Como é que é esse desafio? Enorme, né? Porque eu acho que é um dos maiores desafios que toda a área, o Daniel, que é consultor, toda a área de gestão de pessoas e todo gestor da área de pessoas, o maior desafio é você preparar os líderes. Porque se você tiver líderes bem preparados e prontos, você só precisaria entregar a ferramenta para ele e ele estaria lá fazendo, né? Então, o nosso grande papel é a gente ter esse ferramental enorme e a gente preparar esses líderes incessantemente. Você tem que preparar tecnicamente, você tem que preparar em termos de atitude, em termos de perfil, e uma coisa que é muito importante, que é o pipeline da liderança, né? É você pensar em papéis e responsabilidades. Eu gosto muito de falar de empoderar, mas é assim, o líder, ele tem que saber o que é seu papel e qual é a sua responsabilidade. Eu acho que o grande dificultador é exatamente esse. É que a maioria dos líderes, eles não têm noção do seu papel e da sua responsabilidade. Entendi. Então, se você faz um trabalho onde você mostre para eles qual é o papel e a responsabilidade de cada um deles, eu acho que você consegue ter sucesso nisso, mas isso não é uma coisa fácil, né? Não Então, quando eu falo de desenvolvimento e liderança, a gente faz anualmente lá, mas quando eu falo disso, eu sempre volto para a questão papel e responsabilidade. Essa coisa não pode sair da Clareza cabeça. disso, né? Clareza do papel e da responsabilidade. Aliás, esse é um ponto crítico. Muitas vezes as pessoas não sabem o que se espera delas não dentro das sabem. organizações. E esse é o grande problema. Então, assim, eu enquanto líder, eu sou líder daqui. Eu acho que eu só tenho que fazer a coisa técnica. Até onde vai a minha responsabilidade? Qual é o meu papel aqui, Mas né? você sabe que isso gera um problema muito grande, porque às vezes você tem pode ser alta gestão, média gestão, não interessa,
tem uma expectativa de desempenho das pessoas que estão abaixo ali na estrutura, mas não tem clareza do que foi colocado. Então, na cabeça da pessoa, daquela liderança, está alguma coisa e embaixo está um monte de gente tentando adivinhar o que o chefe quer. Sim. Por quê? Porque não tem isso que você está colocando, que é essa clareza de definição de papéis. Exatamente. Então, tem uma parte que é organização, é processo, é estruturado, cargos bem definidos e tudo. Mas, Daniel, o que você considera, porque eu sei que você já estudou muito isso, quais são umas características que você definiria de um bom líder? O que você esperaria de um bom líder? Antigamente esse cara tinha que dar resposta para tudo, né? Já não tem mais. Perfeito. Não, antes ele era o Google. Aí o Google chegou e acabou com ele, né? E aí agora chegou o ChatGPT e aí acabou com ele em definitivo. Total. Porque o ponto é, esse cara, ele tem que ser um desenvolvedor de pessoas, ele tem que conhecer o negócio da empresa e tem que saber fazer boas perguntas para estimular o time dele a encontrar as respostas. Mas ele tem que ser um bom técnico também? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele precisa ser o técnico da área que, nossa, lapidei ele e ele virou o gestor. Ele tem que entender do negócio, mas não precisa ser o especialista. Não precisa ser o especialista. Tá? Às vezes confundem muitas vezes isso, né? Sim, muito. Né? Carreira em Y é um problemaço nas organizações. É verdade. Até hoje eu me deparo na carreira em Y há 20 anos atrás, a gente estava falando disso, 25 anos atrás. E até hoje tem empresas que ou não têm carreira em Y ou tem implantado de maneira errada e não sabem nem o que é. Então, assim, e aí, hoje em dia a gente já tem carreira em W, você não sei nem o que é Y, quanto mais o W. Enfim, né? Verdade. E não confunda com geração Z. Não, que Ainda aí tem, vai é ser outra um- coisa, né? uma É sopa mais de outro letras, problema, é uma outro problema. Não sopa. vamos entrar nessa pauta agora, não. Então, assim, eu entendo que o líder é aquele cara que ele está o tempo inteiro estimulando a equipe a desenvolver, estimulando a equipe a entender quais são as suas metas e como é que eu vou aproveitar o melhor potencial de cada um, tirar o melhor de cada um, né? Acho que esse é o grande ponto. E o líder, ele não pode ter medo de formar sucessores. Ah, isso é Perfeito. fundamental. Aliás, Esse é ele um se ponto. aprisiona quando ele não forma, né? Porque ele Exato. fica refém daquela situação e não Exato. pode ir para uma coisa melhor. É porque, assim, as crenças de boas partes das pessoas que estão em liderança, assim, puxa, eu tô aqui. Se eu formo alguém melhor do que eu, vão me demitir e vão botar essa pessoa no meu lugar e é um prejuízo para mim. Então, ela não consegue perceber que ela pode ser vista como sendo uma pessoa que forma outras e talvez em outros lugares daquela organização falte exatamente alguém que consiga fazer essa formação. Esse talvez seja o próximo passo na carreira dela. Ela vai ser promovida por conta disso e não ser mandada embora, né? Então, as organizações, elas precisam ter clareza do que a Carla falou em relação aos líderes, o que eu espero do meu líder, definir essas competências, né? Olha, meu líder é o cara que vai saber fazer pergunta, é o cara que vai provocar a equipe, é o cara que vai entender do negócio, é o cara que sabe fazer uma boa análise crítica dos resultados e quais são as variáveis que impactam dentro da área dele para melhorar o resultado do negócio. É um cara inquieto, que está sempre procurando otimizar o time dele, né? O que vai acontecer agora com chegada de inteligência artificial lá na B2HR? Eu tô lá inquieto. Eu tô lá o tempo inteiro falando, gente, vamos assinar essa plataforma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês estão com os deveres de casa aqui, que é cada um melhorar um processo numa área finalística aqui da empresa. Então você tem que botar o pessoal... Isso foi assunto do nosso último podcast aqui, falando sobre isso, a IA generativa, como é que a gente automatiza processos e etc e tal. Porque vai chegar, né? Não tem como fugir. Na verdade, já está Já chegou. chegando, né? Já Já tá. chegou, já está Ou chegando. como disse o Gilberto aqui na última vinda, já chegou. Já chegou. Aliás, já está acontecendo e a Já gente está está. bobeando aí, É. né? Exato. Que é o que é a sua preocupação. Eu te diria que, assim, no RH é uma das últimas áreas a ser afetada porque a gente é muito resistente à mudança tecnológica, sabe? Mas foi o que você falou, já chegou, sim, em vários lugares. Então, eu entendo, Cavalcante, que essa preocupação na formação da liderança é fundamental. Mas eu queria fazer um adendo que eu acho que as empresas não estão observando, e isso é um papel de liderança do C-level, né, CEO, até board mesmo, né, conselheiros. Se você... Aí entra o RH do resultado, né? Qual é o tempo médio que um líder fica na sua organização? Então, o pessoal que está assistindo a gente aí, né, vocês que estão vendo a gente, faz essa conta aí. Qual que é o tempo médio que um líder fica na sua organização? A partir dessa resposta, olha que interessante. Em princípio, vamos falar que sejam 4 ou 5 anos. Você sabe que o seu quadro de líderes vai mudar nesse tempo. Por que é que você, então, não está mapeando e desenvolvendo sucessores para os próximos que vão chegar ali para 4 ou 5 anos? Porque esses 4 ou 5 anos vão acontecer nos caras de cima. Você vai deixar
com que os seus líderes hoje, nota 7, nota 8, não sejam nota 9, nota 10 no futuro? Será que você realmente está preparando o futuro da liderança da sua empresa, dado que isso é o grande diferencial para a gestão de pessoas? Entendi. E aí a parte de sucessão, quando a gente vai nas empresas, Não tem, né? Não existe. não existe. Não existe. Não existe. 1% das empresas falam que tem algum programa de sucessão. Eu Hoje já eu estou conversando ouvi com um cliente que tem. Não, eu já ouvi de um empresário uma situação desse tipo. Eu falei, mas vem cá, você não tem formação de sucessores e essas funções críticas, o que você faz? Se sair a pessoa, o que você faz? Não, eu vou lá e sento e faço no lugar da pessoa. Quer E dizer, quem é que faz a estratégia no seu lugar, né? Aí o que acontece? A pessoa fica refém, o empresário, ele fica refém da própria operação. fica refém. E aí, qualidade de vida vai embora, né? Ele começa a ter outros É verdade. problemas de saúde, enfim, aí É, desgasta, né? Os Vai se efeitos colaterais, né? embora. Isso. Mas foi bom você ter trazido esse ponto. Nós já estamos aqui entrando na reta final aqui do nosso podcast de hoje, né? O tempo passa voando, a Rapidinho. conversa nossa aqui está indo super gostosa e tudo. Mas, Carla, eu queria só para fechamento aqui, na sua opinião, então, diante de tudo que nós falamos, cuidar das pessoas é bom para os negócios, é bom para a empresa? Ou isso aí é romantismo, é alguma coisa de idealistas e tudo mais? O que é esse cuidar que é bom para as pessoas e para o negócio? Eu costumo dizer que eu não sou um RH romântico. Ah. Eu falo para todo mundo isso. Então, depende do que se entende por cuidar das pessoas. Eu acho que cuidar das pessoas é fundamental e se a gente não faz isso, a gente não vai ter sucesso e não atinge os resultados. Uhum. Mas cuidar das pessoas é mostrar para elas a importância delas no resultado. É entregar para elas ferramentas para que elas possam trabalhar de forma a atingir o resultado da empresa. É fazer com que elas se sintam bem onde elas estão, se sintam bem no sentido que elas sintam conforto e que elas se sintam bem para poder desenvolver bem o seu trabalho. E que ela entenda o que é necessário que ela faça e qual é a importância dela dentro da Ou organização. seja, tem que estar atento, tem que orientar, tem que ver orientar, se a tem que pessoa está acolher, precisando de apoio, às tem vezes, que e tudo, acolher mas tudo dentro de uma direção orientada dentro de uma para a direção empresa. orientada. Porque uma empresa que não gera resultado é a pior empresa para se trabalhar, porque ela vai acabar resultando em demissões, em reduções de quadro e coisas desse tipo. Sem não é? dúvida. E eu tenho que mostrar, e eu cuido das pessoas quando eu mostro para elas a importância delas nisso, que ela é Isso. importante para mim. Eu acolho dizendo isso para Ela ela. é importante para ela e para o E grupo para o grupo. da onde ela faz parte. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Exato. Dani, e aí, na sua visão, essa parte de cuidar das pessoas? É essencial, né? Para mim, aquilo que eu comentei no início, você contrata lá uma agência de marketing, faz uma bela campanha, traz o seu cliente ideal, ótimo, consegui conquistar esse cara, prometi uma série de coisas. Quem vai fazer a entrega do produto final são as pessoas da sua equipe, é o seu time que vai fazer. Sem eles, o resultado não vai acontecer. Então, o board da empresa tem que olhar com muita calma e, geralmente, os resultados dos processos de gestão de pessoas, eles não são rápidos, eles demoram ciclos mais longos de anos para você poder implantar uma cultura, para você desenvolver um processo de gestão de desempenho, o processo de remuneração às vezes está completamente equivocado e você vai implantar um novo plano de cargos. Existe uma herança das remunerações que já estavam ali, a CLT não deixa você mexer na remuneração. Existe um programa de remuneração variável que às vezes está mal estruturado, então você vai ter que repaginar aquele programa. Olha o tanto que a gente mexe na cabeça das pessoas, né? E um último aspecto, olhando ali para o indivíduo, que eu entendo que as organizações precisam tomar um pouco mais de cuidado, e a Carla trouxe para a gente, né? Olha como as pessoas pensam, né? Primeira vez que as pessoas são avaliadas, em geral, onde que é? Na escola, né? Fazer uma prova. E aí, por que as pessoas têm medo da avaliação de desempenho? Que associam com isso, né? E aí, quando elas associam isso com uma avaliação de desempenho, eu não posso tirar uma nota abaixo de tanto, porque existe uma punição me esperando. Sim. Então, é melhor que não exista a avaliação de desempenho dentro da organização. Ela não é uma avaliação de evolução, ela é uma avaliação punitiva. Então, quando a Carla faz um movimento contrário de falar, se você tem uma meta, você faz parte desse processo como um todo e você entrega isso e humaniza, valoriza o papel da pessoa, ela está quebrando aquele limite que a pessoa tem na mente dela. Então, faz uma quebra de uma crença limitante, literalmente. E isso, a empresa tem que entender que vai ter que fazer muito. Sim, Porque o tempo o inteiro. modelo que foi posto lá atrás foi de trazer essa crença limitante para dentro dos negócios. E aí as pessoas chegam completamente limitadas, né? Bloqueadas nisso, Bloqueadas, e não conseguem entregar aquilo que a organização precisa. Gente,
Olha, eu tenho muito que agradecer a presença de vocês aqui. Carla Antunes, diretora de gestão de pessoas do Grupo Santa. Daniel Braia, founder, né? Já é uma luta. Quantos anos já de B2, Daniel? 13 anos agora, 13 esse anos, né? mês. E aí tocando com muita bravura essa Uhum. agenda e ajudando Sim. muitas empresas a mudar de percepção sobre esse Maravilha. assunto, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Foi excelente aqui a conversa. Gostei muito do bate-papo, tá? E agradecer a todos que estão nos acompanhando no Conexão Egrégora. Vocês aguardem que vem novidade. Olha, o próximo podcast tem um tema, viu, Carla, que você vai querer acompanhar. Oba. O desafio das mulheres empreendedoras, mulheres que são Certo. empresárias e que Uhum. têm que conciliar a vida pessoal, Hum. familiar, filho, marido, Isso dá uma série de obrigações, não sei o podcasts. quê, e ainda tratar dos negócios, tocar Aham, negócios, sim. e são cobradas, são pressionadas e ficam, né? Um Com tema muito... rico. Então, esse é um tema que nós vamos explorar no próximo episódio aí, porque eu sei que isso afeta muito. E Sim. cada vez mais nós temos mulheres à frente Cada dos vez. negócios, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Então, é um desafio real mesmo. Com certeza. E agradecer que vocês sigam a gente aí nos nossos canais e acompanhem, conectem-se com a Egrégora. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada.